Olá, sétimo ano, como vocês estão? Bom dia a todos, né? Estou voltando aqui para mais uma aulinha, né, para continuarmos nossos estudos sobre a população brasileira, sobre alguns aspectos aí relacionados ao nosso país. Não posso deixar de, mais uma vez, comentar sobre a lista de presença. Não deixem de assinar a lista, né, que encontra-se aí na descrição, né, o link do Google Forms está na descrição desse vídeo. É extremamente importante vocês assinarem. Toda aula eu vou reforçar isso, para não ter erro, igual na live que nós participamos, né, na semana passada. Teve gente que esqueceu de assinar a lista, né? Então, assim, por mais que eu tenha falado um monte de vezes, não deixem de assinar as listas, tá bom? Ela é fundamental para computar aí quem está participando e quem não está das aulas. E a partir disso, quero agradecer muito a participação, os comentários, os elogios que vocês fizeram na nossa live. Ela foi muito produtiva, eu acredito, né? Por ser a primeira, nós conseguimos discutir muitos aspectos aí sobre a geografia, sobre o mundo, sobre as nossas vidas, né? Eu achei bem interessante mesmo, nós conseguimos essa interação. Como eu falei, né? A escola foi muito assertiva nesse aspecto em conseguir estabelecer, conseguir trazer esse contato maior entre o professor e o aluno, né? Vocês puderam tirar dúvidas na hora. Eu vi que pessoas encaminharam dúvidas, né, também pelo formulário lá do Google Forms na lista de presença. Vou responder todas nas próximas lives, mas eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, tá? Bom, estamos estudando a população brasileira. Falei com vocês nas últimas aulas aí, né, sobre a questão da configuração étnica do Brasil, com os indígenas, né, com os portugueses. Falei também dos africanos, né, que vieram de forma forçada, foram os escravos, que nós tivemos uma série de outras migrações para o Brasil, europeias, migrações asiáticas, né, que ajudaram a configurar o que é ou como se formou o que nós entendemos como brasileiro, que somos nós, né? Só que eu preciso entender, para poder continuar estudando sobre a população do Brasil, nós precisamos começar a trabalhar aqui sobre um tema muito interessante, que são os conceitos demográficos. Lembrando que demografia, né, é o estudo de quem? Da população. A letra sai um pouquinho feia aqui, tá? O estudo da população. Então quer dizer que eu preciso entender alguns conceitos dentro da demografia, dentro do estudo da população, para podermos dar continuidade nos nossos estudos na geografia, ok? No estudo da população brasileira. Então a gente precisa estabelecer aqui primeiro alguns conceitos demográficos. Vamos lá então, deixa eu passar aqui. Por que nós devemos conhecer, por que nós devemos estudar a população? Temos que entender como funciona a dinâmica de toda a população. Eu vou sempre enfocar aqui na população brasileira, né? É importante pensarmos que conhecer a população, né, se torna o quê? Uma dinâmica, se torna um importante instrumento. Até coloquei para vocês aqui. Cadê minha canetinha, gente? Sumiu. Cadê a canetinha? Está aqui em cima. O estudo da população torna-se um importante instrumento, ou seja, de gestão, né? Um instrumento de gestão para o Estado, ou seja, para o governo. Aqui, né? O Estado que está representado por quem? Nós até estudamos isso aqui. Pelo governo, né? Então, o estudo da população é um importante instrumento de gestão para o Estado orientar políticas públicas. O que quer dizer políticas públicas?
né, é o Estado entender como funciona a nossa população, entender como se comportam os diversos setores da nossa população, da nossa sociedade, e criar políticas públicas, como políticas relacionadas à saúde, a educação. O que mais que a gente pode dizer aí? Deixa eu arrumar isso aqui. Segurança. Entre muitos outros aspectos. Se ele entende como funciona, como se dá a dinâmica da população, né, no seu território, ele consegue criar políticas relacionadas a isso. Quer ver um exemplo? Na saúde. Ora, né, se eu entendo, se eu sei quantas pessoas, né, tem nascido no meu país, tem morrido, qual que é o crescimento, quantas pessoas vieram para o meu estado, quantas pessoas não vieram, eu consigo, por exemplo, projetar quantos leitos de hospital, olha só, até uma análise do que nós estamos vivendo hoje, né? Eu consigo projetar, né, quantos leitos de hospital o meu serviço público tem que ter. Quantas escolas eu tenho que ter? Será que o governo constrói escola a revelia? Vou construir 20 escolas. Não, ele tem um estudo, né, para entender quantas escolas, aonde devem ser instaladas essas escolas, delegacias de polícia, efetivos da polícia, né, quantas pessoas. Por quê? Porque através do estudo da população, né, ela torna-se um importante instrumento de gestão do Estado para orientar políticas públicas, ou seja, para o governo definir o que fazer para essa população. Tá bom? Esses dados estatísticos aqui da nossa população, os dados que vão nos orientar aí, que vai orientar o governo, que vai nos dimensionar, dizer como somos, quantos somos, entre outros aspectos, é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia. É o IBGE que é o órgão responsável pelo governo por realizar o estudo da população brasileira. Tá? E o IBGE realiza o estudo da população brasileira através de um importante instrumento que é o censo. O censo é quando o recenseador, essa pessoa aqui, ele vai até as nossas residências, ou existem uns formulários que são online agora também, já que nós vivemos uma era tão tecnológica, né? É quando o recenseador ele vai até as residências e vai colher informações sobre a população, sobre os residentes ali. Ele quer saber quantas pessoas tem ali, ele quer saber quantas pessoas são adultas, quantas são crianças, né, se tem masculino, feminino ou outro gênero, quem trabalha, quanto que ganha, né, quantos filhos estão na escola, quantos estudam em escola pública. Ele vai perguntando todos os aspectos relacionados aos residentes daquele local, porque ao final do estudo ele consegue configurar o que? Ele consegue fazer uma síntese de como é a população daquele determinado local. Então, a contagem no Brasil é feita pelo IBGE através do censo demográfico, ou seja, a contagem, o estudo da população brasileira. Tá? Este censo no IBGE ele é realizado de 10 em 10 anos. O último censo foi realizado em 2010. Significa, então, que o ano de 2020, né, vamos ver por causa dessa pandemia e tudo, o ano de 2020 nós teremos o censo. E eu estou doido para saber, para ver o quanto que aumentou a população, ou se ela diminuiu. Tá? Então, o governo, para elaborar os seus instrumentos de políticas públicas, ele tem que fazer um estudo da população. No Brasil, o estudo da população fica a cargo do IBGE. IBGE quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha, geografia, que legal. Tá? Mas para a gente entender um pouquinho sobre a dinâmica, sobre a população que existe aqui no Brasil, nós precisamos então entender um aspecto, entender alguns conceitos aqui, né,
que nós vamos falar o tempo todo aqui no estudo da população brasileira. E são esses os conceitos, ó, é bem tranquilo. O primeiro, taxa de natalidade. A taxa de natalidade, pessoal, nada mais é que você verificar o nascimento em um determinado país. Olha só, para você achar a taxa de natalidade de um determinado país, você tem que calcular como? Ó, ela é calculada dividindo-se o número de nascimentos de um país em um ano por sua população absoluta. O que é população absoluta? A população total de um país. Tá? O resultado deve ser multiplicado por 1000. Por exemplo, os nenenzinhos aí, ó. Eles estão olhando, tudo eu dando aula aqui, estão percebendo, eu escrevendo? Olha só, então como que eu vou calcular a taxa de natalidade? Vamos supor que a população absoluta de um território seja de 80 mil habitantes, ok? 80 mil habitantes. Letrinha, hein? O número de nascimentos, vou colocar NN aqui, ó, número de nascimentos naquele ano foram de 240 pessoas. Nascendo 240 bebezinhos lá. Então, como que você vai calcular isso aqui? A taxa de natalidade deste país, desse local, vai ser 240 dividido. Opa, isso não é o simples dividido, professor. Que coisa feia. Né? Pera aí, desculpa. Vamos lá, voltando. Acontece. Então eu vou pegar lá 240. Agora sim. Vou dividir pelos 80 mil da população absoluta. Depois multiplicar por 1000. 2, 3. O resultado aqui, ó, vai ser de 3%. Então, qual que é a taxa de natalidade daquele local? 3%. Ok? Numa população total, num todo da população, nós tivemos aí 3% de nascimento. Legal? Esse é um dos conceitos. Vamos ver mais aqui. Eu tenho a taxa de mortalidade. Que imagem que eu coloquei aqui. A taxa de natalidade é o cálculo dela, né? Ela quer dizer o número de óbitos que nós tivemos ali durante o ano. Ela calcula-se da mesma forma que a taxa de natalidade. O conceito é o mesmo lá. É calculada dividindo-se o número de óbitos de um país em um ano por sua população absoluta. O resultado deve ser multiplicado por 1000. Então vamos supor que a população, mais uma vez, a população absoluta desse local é de 80 mil pessoas. 80 mil habitantes. O número de óbitos aqui, desculpa, o número de óbitos, NO, foram de 160 pessoas. 160 pessoas morreram. Como que eu vou calcular então a taxa de mortalidade desse local? Eu vou pegar os 160, mesma coisa lá, dividir por 80 mil, letrinha, e depois multiplicar por 1000. O resultado aqui vai ser de 2%. Assim que eu acho a taxa de mortalidade, a taxa daqueles que morreram em um ano no total da população. Ok? Legal? Vamos continuar mais aqui. Essa é a taxa de mortalidade. Essa aula é bem rapidinha, é só para a gente lembrar alguns conceitos aqui. Esses conceitos todos vocês já conhecem. Eu tenho crescimento vegetativo. Deixa eu tirar meu vídeo daqui. Ou que nós chamamos aí de crescimento natural. Tá? Ele nada mais é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade de uma população. Tá? Então você vai pegar o número de óbitos e o número de nascimentos. Tá? Depois pega o total da população, você vai conseguir a porcentagem. Vamos fazer aqui o cálculo aqui, ó. Olha só para vocês terem uma ideia. Vou fazer do lado aqui só para vocês entenderem. Então o número de nascimentos, ou seja, o número de nascimentos lá, num país, a taxa de nascimento lá foi de
3.000 pessoas. Um exemplo. O número de óbitos de um país foram de 600 pessoas. Ó, vamos ver como vai ser a diferença. A população total, a população absoluta desse local é de 80.000 pessoas. Vou usar o mesmo exemplo lá. Como que a gente faz o crescimento aqui, ó, vegetativo? Eu pego 3.000 menos 600. Vai dar quantos aqui? 2.400. Não é verdade? Então eu pego 2.400 e vou dividir por 80.000. Legal? Depois que eu tiver esse resultado aqui, eu multiplico ainda por 100. E aí eu vou ver que o meu crescimento foi de 3% ao ano. Legal? Então a única diferença para os demais, a taxa de mortalidade e taxa de natalidade, é que no final aqui você vai multiplicar por 100 e não por 1.000. Okay? Então eu pego lá o número de nascimentos, vou subtrair pelo número de óbitos. Depois eu pego esse resultado, divido pela população total. Depois multiplico por 100. Aí você vai ter o crescimento vegetativo. Qual que é o crescimento? Quanto que aquela população está crescendo durante o ano? Ok? Legal? Facinho, né? E por último, eu tenho aí o que nós chamamos de crescimento demográfico. O crescimento demográfico corresponde lá à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ou seja, o crescimento vegetativo. Mas aqui você tem que levar em consideração o saldo migratório, ou seja, quantos migrantes estão entrando e saindo do seu território migratório. Você tem que lembrar que a diferença de imigração e de emigração. Sabe me dizer a diferença? Qual que é a diferença de imigração para emigração? É só você lembrar o seguinte, ó. Emigração é só lembrar do professor na sala de aula, né? Toda vez que o professor vai embora, que termina a aula, vocês... Quer dizer o quê? Emigração quer dizer aqueles que saem de um determinado país. Toda vez que o professor sai da sala, todo mundo... E imigração é toda vez que nós temos a entrada de pessoas num país. Quando o professor chega para dar a aula, o que vocês fazem? Não é? Então, imigração é a entrada e a emigração a saída. Então, você vai levar em consideração isso para calcular o crescimento demográfico. Como é que você faz? Ó, o crescimento demográfico é igual à taxa de natalidade, que nós já vimos o que é, menos a taxa de mortalidade, que isso aqui é o crescimento vegetativo, né? Mais o que? Os imigrantes que entraram, menos os que saíram. Pronto. Esse cálculo aqui, essa é a fórmula para você achar o crescimento demográfico. Professor, eu preciso decorar todas essas fórmulas então? Não. Tá bom? Nós não vamos cobrar que você decore isso nas provas, mas que você entenda os conceitos para se achar o resultado. Legal? Ó, espero vocês na próxima aula, na próxima live. Espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, é só mandar aí nos comentários ou anotem tudo que na live, na próxima semana, essa semana, né? Eu consigo estabelecer e consigo resolver tudo com vocês. Tchauzinho e até a próxima. Não deixem de assinar a lista de presença. Bye, bye.